Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde para você que está assistindo gravado. Boa noite para você que está assistindo posteriormente. E muito bom dia para as meninas, para os meninos que estão aqui conosco neste dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Deice. Bom dia, Sol. Bom dia, Edna. Bom dia, Adriana. Bom dia, gente. Que dia maravilhoso. É esse que o Senhor nos deu. Então, bora lá? 7-1. 7-1. Então, a gente já vai começar. Bom dia, minha amiga Cida. Bom dia. Hoje, o nosso orvalho está lá em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do 11 em diante. Nós vamos falar sobre o não merecimento, né? Nós vamos fazer a intervenção desse sentimento que às vezes insiste, né? Insiste em fazer parte das nossas vidas e nós nos achamos indignos, carregamos culpa, achamos que não merecemos desfrutar, se beneficiar, né, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Achamos que não podemos nos beneficiar das bênçãos, da herança, né? E às vezes nem é tão perceptível assim, sabia? Às vezes a gente acha, não tenho isso comigo não. E aí quando você começa a procurar, quando você começa a se analisar, você fala, gente, não é que isso é verdade? Não é que realmente eu me comporto como se eu não merecesse, né? Como se eu não tivesse direito? E isso é muito sério, porque é algo que o inimigo coloca em nosso coração, porque é uma forma muito fácil dele nos roubar e dele impedir que a gente desfrute da bondade. É muito interessante que a gente veio falando sobre isso, né? Sobre... Bom dia, Cleidinha. A gente veio falando sobre isso, né? Sobre perder por WO, né? A gente se ausenta e o inimigo se beneficia. Esse sentimento de não merecimento, a culpa, ela nos impede de até ir lá e tentar, sabe? Não é porque eu perdi a oportunidade, é porque eu errei e a gente vai se auto-sabotando com tantas mentiras. E hoje a gente vai fazer a interferência dessa mentira que às vezes ecoa na nossa alma. Tá lá em Lucas 15, no versículo 11, diz assim: Jesus continuou. Isso aqui foi uma história que Jesus contou, tá? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os seus filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. O filho mais novo tomou uma decisão. O filho mais novo resolveu fazer da forma que ele achou que era melhor. Então ele tomou uma decisão, pegou tudo o que ele tinha e foi para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de uma forma desregada. Então ele decidiu que ele queria ter autonomia e fazer as coisas do jeito dele, da forma dele, na hora dele. E aí ele começou a viver de uma forma desregrada, ninguém me manda, faço o que eu quero. E foi desperdiçando tudo aquilo que o pai tinha dado a ele, que era parte da sua herança. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Olha isso, gente. Ele viveu da forma que ele queria, ele tomou decisões, ele queria ter autonomia, ele queria, né, curtir a vida, ele queria aproveitar a vida, só que as nossas decisões, elas geram uma reação, né, tem consequência.
E a consequência foi que quando o seu dinheiro acabou, naquele mesmo momento, também veio uma fome sobre a terra. Todo mundo entrou em crise e ele não tinha mais dinheiro. Aí o que ele fez? Pediu para um fazendeiro, aqui desconvenceu, né? Talvez o fazendeiro olhasse para ele assim e falasse assim: meu filho, mas você não tem o perfil para cuidar desse... Eu tenho até trabalho aqui, mas você não tem esse perfil. Eu até tenho aqui algo para você fazer, mas você não tem esse perfil. E ele tentou convencer, né, aquele homem a dar a ele um emprego. E aí ele passou a cuidar dos porcos. Olha isso, gente. Embora quisesse saciar a fome, olha que sério. Embora quisesse saciar a fome com as vagens que ele dava aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, que é o que vai acontecer com a gente dentro desse processo de intervenção, nós precisamos cair em si. Nós precisamos entender que certo sentimento nos domina. Porque se não fizer o download, se a ficha não cair, a gente continua nessa escravidão, nessa escassez. E aí quando ele caiu em si, aí ele disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno, olha aqui, ele não se sentindo merecedor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Gente, existem momentos nas nossas vidas que nós fazemos coisas, tomamos decisão que naquele momento a gente acha que é o melhor, né? E é melhor que eu faça assim, é melhor, e a gente toma decisões, a gente vai tomando decisões que a gente acha que é o melhor. E aí as consequências vêm. Quando a consequência vem é que você cai em si. Quando as coisas estão ótimas, indo de vento em popa, a gente nem percebe que a gente errou, não é assim? A gente tá tudo certo, a gente nem percebe que errou. Quando a consequência chega, quando as coisas começam a dar errado, você fala: meu Deus, eu nem me toquei que isso seria tão grave assim. Às vezes acontece com a gente que crê em Deus, que vai à igreja, que faz, né, tipo assim, tenta minimamente fazer as coisas como o Senhor manda. Só que às vezes uma decisão desmorona a nossa vida inteira. Uma decisão que a gente toma um dia. Foi um dia que você estava distraído. Foi um dia que você não percebeu e aí você tomou uma decisão. E aquela decisão comprometeu a sua vida inteira. Isso aconteceu com Davi. Lembra de Davi? Davi, ele estava lá no seu palácio de boa. Ele acordou para viver um dia normal. Davi acordou, ele era rei, ele acordou para viver um dia normal. Foi lá, tomou café, foi se espreguiçar, foi olhar a paisagem. E aí ele viu uma mulher. E aí quando ele se distraiu, gente, ali foi uma distração. E ele desejou, ele cobiçou aquela mulher. E ali começou uma série de coisas erradas que Davi foi fazendo. Aí ele saiu com a mulher que não devia. Aí a mulher engravidou. Aí foi uma desgraça atrás da outra. Ele quis arrumar. Aí ele chamou o marido da mulher pra se deitar com ela, pra ver se ali, né, dava pra arrumar um negócio pra ela dizer que o filho era do marido. E aí não deu certo. E aí no fim ele matou o homem, né, porque mandou o homem na frente da guerra. Foi uma bagaceira. Por conta de uma distração. Uma distração. E a vida dele assim, ó, se tornou um caos. Aquele homem que tinha intimidade com Deus, aquele homem que era um homem segundo o coração de Deus, daqui a pouco a vida dele virou um caos. É uma distração e a nossa vida pode virar um caos. Ninguém acorda e fala assim: vou tomar decisões erradas hoje. Vou pecar. Vou destruir a minha vida hoje. Pronto, decidi, vou destruir. Ninguém acorda com esse sentimento. É um momento de distração, é uma decisão errada. É um momento ali que você fala: meu Deus. Aí depois, quando você cai em si, você fala: o que eu fiz? O que eu fui fazer? Mas aí já era tarde demais.
Aí já tá demais, aí já tinha gastado tudo que tinha, aí você já perdeu a oportunidade, aí você já perdeu família, aí você já perdeu dinheiro, aí já perdeu emprego, aí já perdeu casa. Decisões de negócios, né? Você tem um dinheiro ali, aí você investe num negócio errado. E você fala, meu Deus, eu nem pedi a direção do Senhor. Eu mereço mesmo isso que eu tô passando. Aí a gente entra naquela vibe, né? Eu mereço mesmo porque eu sou burra. Eu mereço isso porque como eu não percebi que isso era uma cilada. Como eu não percebi. Aí a gente começa a sentir a culpa, e a culpa vem e começa a corroer. Por que que eu fui por esse caminho? Por que que eu decidi fazer isso? Por que que eu me afastei? Por que que eu falei essa palavra? Aí a gente começa a corroer, né? Eu não deveria ter falado essa palavra, porque essa palavra agora comprometeu todo o meu casamento. Eu não deveria ter dito isso, que isso aí saiu, foi um momento de distração, saiu da minha boca. Por que que eu fiz isso? E aí a culpa começa a corroer. E aí você já não se sente mais digno do conserto. Você não se sente mais digno da restauração. Você não se sente mais digno de uma segunda chance. Você acha que você não merece mais uma segunda oportunidade. Porque foi você que errou. Não foi o pai que disse, ó, tô aqui. Cada um pega a sua parte na herança e vaza. Vamos viver a vida de vocês. Não. Aqui diz que foi o filho que falou, eu quero a minha parte. Ele tomou a decisão. Partiu dele a decisão, eu quero viver minha vida, eu quero fazer do meu jeito. Partiu dele a decisão. E aí, quando ele decide, o pai aceita. Lembra o livre-arbítrio? Lembra o que é? Por isso que eu falei pra vocês sobre o governo. Nós tomamos a decisão das nossas vidas. Não é Deus que vem para tomar a decisão. Eu posso decidir. Está diante de mim a bênção e a maldição, a Bíblia fala. Eu decido o caminho que eu quero trilhar. E aquele menino, ele escolheu pegar parte da herança dele. Ele escolheu gastar tudo. Ele escolheu desperdiçar, porque ele queria se divertir. Ele era novo, era o filho mais novo. Eu vou me divertir, eu vou aproveitar a vida. Ele foi tomando decisões. E as decisões dele levou ele a desejar comer a comida dos porcos. Só que um dia a ficha dele caiu. E ele falou, gente, tem alguma coisa errada aqui, porque os funcionários do meu pai comem melhor do que eu tô comendo aqui. Os funcionários do meu pai têm fartura. E eu aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para ele que eu reconheço que eu errei. Olha o que ele diz aqui. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Quando ele caiu em si, ele falou assim, eu vou retornar. E ele ficou ensaiando, né, o que ele ia falar pro pai. Eu vou voltar. E aí eu vou dizer pra ele, ó pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. Eu não sou mais digno, pai. Mas faz o seguinte, não precisa me receber como filho. Eu realmente não mereço. Eu tenho uma culpa que me corrói tanto, pai, que eu não consigo, eu tô aqui pedindo perdão. E eu não consigo entender, aceitar, merecer ser recebido como filho. Eu quero ser só seu empregado, porque eu sei que seu empregado vive melhor do que eu estou vivendo agora. Esse menino, ele precisou reconhecer e se humilhar, para ele então conseguir ter a atitude de falar, estou aqui, não mereço, mas eu reconheço que eu errei. Às vezes é difícil para nós reconhecermos os nossos erros, né? É difícil a gente falar pra alguém assim, poxa, eu pisei na bola, eu errei mesmo, a minha decisão não foi assertiva, eu não pensei quando eu fiz isso. E gente, pra viver o merecimento, sabe, pra você entender que você é digno de uma segunda oportunidade, o primeiro passo é você reconhecer. Eu errei. Eu tomei uma decisão ali, baseado no que eu sabia, no que eu conseguia, e eu errei. Eu me distraí, eu não acordei para pecar, eu não acordei para destruir minha vida, eu não acordei, mas eu me distraí, eu não percebi que aquilo ali era uma cilada, eu não percebi que aquilo ali era uma artimanha, né? Era era um laço do inimigo, eu não percebi e eu errei. Mas eu estou aqui para reconhecer. Aí a segunda parte. Primeiro, reconhece. Segundo, se humilha. Eu errei, mas eu tô aqui dizendo que eu me arrependo, que a decisão que eu tomei não foi certa.
E às vezes nós precisamos nos reconhecer e se humilhar para Deus. Né? Deus, eu tô aqui, eu errei mesmo, eu confesso que eu não percebi, eu confesso que eu não agi corretamente, mas eu estou aqui reconhecendo o meu erro. E eu te peço, me perdoa. E às vezes a gente precisa reconhecer isso para as pessoas. Que a gente, né, desprezou ali, falou, até agora eu vim errando com você. Até agora eu não agi corretamente com você e eu quero te pedir perdão. E daqui pra frente eu vou fazer diferente. Gente, às vezes é necessário, às vezes a gente erra feio com as pessoas e a gente quer achar que tá tudo certo. Não, vou seguir a vida plena, como se nada tivesse acontecido. Não. Se nós magoamos, nós temos que ter a humildade de ir lá e reconhecer e falar, eu errei. Você me perdoa? Até agora o meu comportamento foi totalmente incoerente, porque as minhas decisões com você, a minha forma de me comportar com você, a minha forma de encarar situações só foi trazendo ruína pra minha vida. Eu tenho que reconhecer, gente, que às vezes nós estamos com essas, como esse moço aqui, vivendo numa situação de desejar comer as comidas dos porcos. A gente entra num balaio de gato tão grande, tá tão bagunçado, e você precisa reconhecer que foi você que chegou nesse limite. Você precisa reconhecer que as decisões erradas foram suas. Não vai fingir demência, né? Não vai meter o louco, como diz minha amiga Zuleide. Não vai meter o louco e achar que tá tudo bem, porque não tá. Você tomou decisões que chegou neste ponto. Agora, você vai pegar o chicote e vai ficar se batendo? Não, eu errei, tudo bem. Não vou deixar ninguém ficar me humilhando e também não vou me humilhar. Eu vou reconhecer, eu vou pedir perdão, eu vou levantar minha cabeça e vou começar a andar. E olha só, ele voltou pra casa, ele ficou pensando talvez por dias. Se fosse eu ia ficar pensando por dias. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e aí ele falou, agora eu voltou pra casa. Quando ele ainda estava longe, só o fato dele começar a andar, não tinha chegado ainda na casa do pai, estava longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, aí o ensaio, né? Ele foi lá e falou exatamente como ele ensaiou. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Olha o não merecimento aqui. Não sou digno. O pai, no entanto, e esse não merecimento é carregado por culpa. Todo mundo que não acha que acha que não merece, todo mundo que se acha indigno, é porque tem por trás uma culpa. Fez algo, tomou alguma decisão e não consegue mais sentir digno, merecedor, né? O pai, no entanto, disse aos servos, depressa! Tragam roupas da casa e vistam nele. Coloque nele um anel no dedo, sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete, vamos celebrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O maior prazer do nosso Pai Celestial é dar festa cada vez que nós nos arrependemos. Às vezes a gente fala assim na igreja, né? Quando alguém, né, se decide viver e entregar a sua vida para o Senhor e levanta a mão e fala, eu quero, a gente fala, tá tendo festa no céu. E a festa no céu quando eu, que já estou numa caminhada, me arrependo. Há uma festa no céu quando você, que já está aí numa caminhada de fé, e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu preciso recalcular a rota. Porque é possível, gente, estar perdido dentro de uma comunidade de fé. É possível andar com Jesus. Ou, quer dizer, andar com Jesus naquela, né? Está ali na igreja, está ali, lendo a Bíblia, mas carregado de culpa, porque não consegue confessar, porque não consegue confiar em ninguém para falar, porque não consegue uma orientação, porque não se sente digna. Tem tanta vergonha dos pecados que praticou, tem tanta vergonha das decisões que tomou, que não consegue nem falar.
que não consegue nem se abrir, tá ali todos os dias, e todos os dias ali chorando e se remoendo por aquilo que fez e pelas decisões que tomou. Mas aqui diz que o Pai, essa é a história de Jesus. Foi Jesus que criou essa história, dizendo: olha, gente, é assim que acontece. A festa quando há arrependimento, a festa quando há um recalcular de rota, é festa quando você se arrepende e busca viver uma nova história. Você se sente indigno. Você chega dizendo: eu não mereço, mas o Pai te abraça, mas o Pai te beija, e o Pai coloca sandália, dá roupa limpa, dá anel. Gente, anel é honra, é autoridade, é governo. Olha que coisa maravilhosa. Então, se até hoje o inimigo te acusava, porque essa questão, gente, de acusar, não é porque nós reconhecemos o nosso erro. Essa questão da acusação, da culpa, do não merecimento, isso é ação do inimigo. Porque ele sabe que se a gente reconhecer e se humilhar, o Pai vai abraçar, o Pai vai restaurar, o Pai vai restituir aquilo que foi perdido. Então, pra gente não desfrutar deste governo, pra gente não desfrutar dos benefícios que ele tem pra nós, sabe o que ele faz? Ele começa a nos bombardear com culpa, com você não merece mais, você não é digno mais, você vai viver assim pra sempre. E a gente nem vai falar com o Pai. Quando você está muito culpado, demorou para esse moço ir. Ele primeiro foi lá, cuidou dos porcos, desejou comer a comida dos porcos. Um dia, ele caiu em si. Demorou. Ele ficou ensaiando. O que eu posso falar pro meu pai? Por quê? Porque o inimigo não queria. Aqui foi um impedimento, tinha ali um bloqueio, ele precisou interferir, falou: não, sai da minha frente, porque eu vou lá, eu vou reconhecer, eu vou me humilhar, e nem que ele me aceite como servo, eu vou ficar na casa do meu pai. Mas o pai é pai, né? E estava esperando ele com festa. Então, abandone a culpa, porque você vai sentir o pai celebrando. Olha, coisa boa. Imagina, gente, a cura que não foi essa festa. Imagina o quão cirúrgico não foi essa festa. O filho se sentindo não merecedor e o pai se alegrando. Porque ele gastou tudo, gastou, mas ele também decidiu voltar para casa. Decida assumir o seu lugar de filho, de filha, viu? Decida, deixa a culpa para lá. Errou, pecou, confesse, se arrependa e siga como filha, como filho, tá bom? Um beijo, e nós merecemos sim viver toda a bondade do Senhor. Sabe por que merecemos? Porque Deus, o nosso Pai, enviou o seu melhor, que era o seu Filho Jesus, para que os nossos pecados fossem perdoados. E ainda que nós viéssemos a errar, nós temos em todo tempo um advogado. Ah, que coisa boa. Nós temos um advogado, nós temos um Deus maravilhoso, que ele intercede, o nosso Jesus, nosso irmão mais velho, intercede ao Pai por nós. Olha que coisa boa. Nós nunca estaremos sozinhos. Quando nós não dermos conta, Jesus vai fazer essa intervenção por nós. Então, se a culpa tá pesada aí, se você não tá dando conta, peça para o Pai interferir por você. Peça para Jesus interferir por você. Porque foi ele que veio a este mundo para fazer a intervenção dos pecados em nossas vidas, tá bom? Um beijo, até amanhã, 7-1.